Oi, Raquel! Oi, Sueli! O nosso último vídeo do ano do Emoções Entre Gerações. E aí a gente pensou em algo especial, né, para esse vídeo. Pensamos em fazer um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a receber aqui como conteúdos, né? E aí a nossa ideia é compartilhar memórias, né? Memórias de emoções entre gerações, da nossa própria história. É isso. Então, nós nos demos uma missão de escolher uma foto e aí chegamos à conclusão que foi muito difícil escolher apenas uma foto. Escolhemos algumas fotos que falem um pouquinho sobre as nossas infâncias, né? Sobre as nossas histórias e as emoções entre gerações. Então vai ser um momento da gente compartilhar aqui entre nós e com vocês e também fazendo esse convite que vocês façam esse movimento, né? De retrospectiva, de pensar sobre as suas histórias. Acho que começa por aí, né? Provavelmente tu viveu esse momento na tua casa, individualmente, de olhar álbuns antigos, lá daquela época que a gente revelava as fotos e guardava em um álbum físico, olhar para essas fotos, acessar essas memórias, né? Da história que envolve aquele registro. Então, começa por aí, é um bom exercício para se fazer, com certeza. Tá, quem é que começa agora? Tu queres começar compartilhando? Pode ser. Tá. Então, sabem que foi muito difícil, porque eram várias fases da vida, vários registros. Eu não tenho muitas fotos impressas, mas eu tenho fotos que são muito especiais, sabe? E eu escolhi duas fotos inicialmente, pensando em amigas, né? Em momentos em que nós estamos brincando. Aparece o jardim da minha casa, que não existe mais esse jardim. A casa se transformou em outra casa, né? Mas foi a casa que o meu pai nasceu, que eu nasci, e que uma parte virou o consultório que nós estamos agora. Então, isso é muito legal, né? Essa foto tem muitos significados pensando no lugar em que nós estamos. E nós estamos pintando o rosto com giz, fazendo brincadeiras, em época da Xuxa. Adoro. E nesse jardim a gente também tinha um canteiro em que, quando falecia algum bichinho de estimação, era um local para a gente enterrar, sabe? É uma foto com um local e um momento, uma fase da vida. E eram amigas da escola ou amigas do bairro? Eram amigas de escola. De escola. E uma delas era minha vizinha também. Que importante, né? Essas memórias com amigos. Eu tenho várias também, né? Memórias com amigos de brincadeira na rua, né? De montar casinha. E aí tenho essa também de um teatrinho. Eu e a Fernanda estamos aqui fazendo um teatrinho. Então, ursinhos carinhosos, a gente pegou um lençol, colocou em cima de uma mesa e ficávamos fazendo aqueles diálogos, aquelas brincadeiras, aquelas conversas, né? Era um período que a gente já estava exposto à televisão. Né? Então a gente tinha esses conteúdos de desenhos animados, de programas de auditório, né? Como o show da Xuxa. Mas a gente tinha muito espaço para, como criança, explorar a nossa criatividade. E aqui nós tínhamos 8 anos pela data da foto. Isso é que eu acho muito importante também, a gente sempre registrar o ano, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando quais fotos poderiam trazer, assim, um tanto da nossa família, da comunicação entre gerações, né? E aí tem essa foto que eu acho ela muito curiosa, porque ela é da Cascata. Ai, que legal! É que eu sou de lá. E ela é Cascata. E o meu irmão não aparece na foto, porque eu me dei conta que ele fotografou. Pelo ângulo, a minha avó, deixa eu ver aqui. Peraí, não, a minha tia-avó, a tia do meu pai, minha madrinha, ela estava aqui sentada bem no cantinho aqui, uma cadeira vermelha. Eu tinha 3 anos, estava com a minha mãe. E a minha avó paterna aqui, que já tinha perdido a visão. Ela perdeu a visão, era cega, e o meu pai e o tio estavam dentro do carro. E a gente se deu conta do movimento de ir à Cascata, 7 pessoas dentro de um carro, sem cinto, que na época não tinha essa necessidade, digamos assim. O trânsito era outro também, O trânsito era outro, tudo outro, né?
Mas esse movimento da família de nos levar para a natureza, eu também fiquei pensando nisso. Provavelmente um domingo, um final de semana, em busca do verde. Então a minha avó paterna cega, os tios avós com uma idade avançada, o meu irmão 5 anos mais velho do que eu, 4, 5 anos, né? Então eu tinha 3 anos aqui e ele fotografou. E tem até uma questão do ângulo da foto, né? Então, além do que eu vi na foto, pensando em compartilhar com vocês, como meu irmão viu esse momento e quis registrar, então tem um tanto do olhar dele aqui. Mas também como eu quero incluir a imagem dele, eu escolhi outra que não é uma foto tão antiga assim, né? Mas que tem quase 13 anos, que é ele com o meu filho. Que amor! Eles nesse olhar, né, na mesma direção, explorando algo juntos, conectados. Eu fiquei pensando sobre a leitura dessas duas fotos e a ligação entre elas, é justamente o olhar do meu irmão, né? E essa proximidade, essa presença, essa conexão. Um olhar que é transmitido, né, para uma nova geração, pensando no Gabriel. Raquel, que incrível! Onde será que era isso? Fiquei muito curiosa. Não sei, só perguntei. Raquel, tu de bonezinho. Sim, de bonezinho. Baldinhos, aqueles baldinhos que a gente levava para a praia ou para o campo, né? Muito legal essa foto. E como foram pessoas que foram e são muito importantes, estão aqui dentro de mim, né? E os tios do meu pai, padrinho, madrinha, né? A minha avó. O lado materno não está aqui na foto, né? E provavelmente, né, se a gente fosse perguntar para o teu irmão, ele teria uma outra narrativa dessa foto, né? Talvez seja algo importante até vamos enviar esse vídeo para ele, vamos ver o que ele responde. Responde aí, mano. E uma outra foto que eu achei muito interessante quando eu estava buscando por fotos que mostrassem momentos de conexão entre gerações, né? E eu encontrei essa foto com a letra do meu avô materno. E eu lembro que o meu avô tinha muito forte isso como hábito de escrever e descrever a foto. Acho que na época as pessoas dessa idade costumavam fazer isso, né? Então, escrevendo a data, o que estava acontecendo e o endereço. Então, tem o endereço dele, o apartamento, né? E a data. Então, foi num ano novo de 1987. Né? Acho que é interessante do ponto de vista de como a gente guardava as memórias, como as gerações anteriores guardavam as memórias, né? É uma outra forma, né? Isso. Hoje a gente tem toda a questão da tecnologia, as nossas fotos estão em nuvens aí, né? E como é gostoso receber a letra dele aqui, né? Então aqui estão os tios que estavam ali na cascata conosco, né? E eu gostei muito dessa foto porque também traz isso. A gente não tinha a clareza, a percepção de como a foto iria ficar, no sentido de enquadrar a foto, né? E é isso é uma foto da vida real, né? Só que ao mesmo tempo que não tá enquadrando eles, assim, tá mostrando a rede que a minha avó materna era nordestina e ela tinha paixão por praia, por rede. E aí eles colocaram no apartamento aqui no centro, né, na avenida, na verdade, da cidade de Pelotas, uma rede que era uma maneira dela descansar e da gente curtir e descansar também. E esse pedaço do lugar de origem dela. Né? Exato, trazendo, né, para o extremo sul do Brasil, né, a rede, então tem esse significado também. E tu carrega todas essas coisas, né, Raquel? É emocionante a gente pensar, né, nisso, na nossa história, olhando esses registros, assim. Então, acho que a foto também tem esse poder de nos ajudar a gente a se questionar, assim, não tem muito bem clara essa memória. E, opa, peraí, olha o que está acontecendo na foto. O que será que realmente aconteceu? Né? Ela nos ajudar a instigar alguma narrativa que a gente acabou construindo ou que alguém nos passou, tanto de memórias positivas e negativas, né? Eu lembro de quando eu era criança, passar um tempo olhando para esses álbuns de fotos, aqueles álbuns da época que os meus pais eram jovens, né? Os meus avós, da família maior, os meus álbuns, inclusive, de bebê, né? De uma época em que essa memória narrativa ainda não estava construída por conta do desenvolvimento da linguagem, né? Da ausência ainda.
ou do não estabelecimento. E é óbvio que eu tenho uma memória desse comportamento de olhar fotos, né? E o que eu fui atribuindo de significado para elas, né? A história que eu fui contando dessas fotos. Tu também tem isso, Muito, né? muito. E é isso que a gente traz. Assim. E vai sendo reforçado ou não conforme a gente expressa com as outras gerações e com as pessoas que estão ao redor, né? Isso, essas histórias vão sendo recheadas, né, por outros interlocutores, assim. E sabe uma outra coisa que eu pensei sobre os enquadramentos? Que naquela época a gente não tinha edição das fotos, né, Raquel? Tinha aquela coisa da expectativa, da revelação do filme. Eu lembro da minha mãe enlouquecida comigo, porque eu gastava filme com bobagem. E aí a gente ficava feliz da vida porque não queimou, apareceu a foto, não estava com uma luz estourada ou não estava muito escuro. É possível ver ali o que foi registrado. Era o suficiente, né? E lembro assim de no máximo, né, aí já num período mais avançado, olhar os filmes para revelar uma cópia de determinada foto, né, e olhar aquela imagem marrom, assim, com aquela luz, tentando identificar qual era a foto que a gente queria replicar. Era outra relação com a imagem, né? Tá. Acho muito legal essas reflexões que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Pensando em emoções entre gerações, olhando para os meus álbuns, né, e tentando escolher algo que fosse significativo da minha infância também, eu trouxe aqui algumas fotos com primos, né, e aí tentei procurar as fotos com primos da minha família materna e paterna. E aí eu fiz algumas reflexões que eu quero compartilhar. Então, é um bando de primos, né? Ah, e uma outra coisa legal é que eu acho que a gente tem histórias, né? Tu numa infância urbana e eu lá que ia de vez em quando para esse espaço rural, né, em busca do verde lá na cascata, e eu com uma infância majoritariamente rural. E com muitos primos, e eu, a maior parte da família eram de idosos. Ah, outro ponto muito interessante, né? É um outro contexto, né, para crescer. Então, quando eu nasci, eu já tinha duas primas mais velhas, assim, que funcionavam como uma espécie de irmãs, entende? Aqui, uma foto com a minha família de meus avós ali, segurando a prima mais novinha no colo. Já tem um bisneto aqui, que é esse que tá disputando, não, tá chorando, e tá querendo um brinquedo, o primo ajudando ele a se acalmar com um brinquedo. E os primos maternos, então, Onde é que né? Eu tô aqui, né, abraçada, assim, com as minhas primas. A gente passava bastante tempo juntas. A minha tia tá na janela. É uma família tipicamente italiana. Minha tia tá na janela fazendo alguma bobagem, né, pra divertir. E o meu irmão tá interagindo com ela, assim, pra querer fazer o mesmo. Eu lembro que ele copiava muito a tia mais jovem, a tia mais divertida, né? E aí ele copiando ela. Então essa cena, assim, né? O meu avô tá, não sei se tu consegue ver, mas ele tá assobiando. E é uma foto que me traz muitas recordações. Aí eu mandei no grupo da família, quando eu selecionei para trazer aqui, e teve uma comoção, que memória legal e tal. E uma das minhas primas lembrou que esse banco, que parte de nós está sentado, era um banco de uma Kombi. Ela disse, era um banco de mola. Olha! Ela lembrou da sensação que era sentar nesse banco, né? Foi muito legal. Eu também anotava, eu coloquei netos, foi em 2002, na Páscoa, lá no meu avô Lima. 2002, 21 anos. 21 anos, nossa. Aqui, ainda os meus primos maternos no aniversário de 80 anos da minha avó, né, que hoje tem 96. E a mesma coisa ali, meu irmão repetindo o gesto da minha tia, né, fazendo uma brincadeira. Todo mundo muito abraçado, né? Muito junto. A minha avó sempre muito feliz, assim, ela sempre foi muito faceira. E aí um estágio um pouco mais velhos, né? Eu já adulta, alguns primos na adolescência ali. Interessante isso da brincadeira, né? Da tua tia, do teu primo. Que a gente vai aprendendo esses hábitos familiares, né? Eu tinha um outro tio
que também costumava estar sempre brincando, implicando, debochando, fazendo careta. E o meu irmão, ele pegou muito isso, né? Não sei se é algo herdado, assim como temperamento, ou por modelação, ou ambas as coisas, Sim, né? e aí conseguir discriminar, bom, dentro desse contexto, o que que a brincadeira ou a ironia significa, essa implicância, né? Que para outra pessoa, de uma outra família, de uma outra configuração, tem uma outra conotação. Exatamente. E aí, bem nesse sentido, eu trouxe aqui os meus primos por parte de pai, né? Da minha família paterna. Essa foto aqui é muito interessante, porque a postura é completamente outra, né? A gente está na frente da casa da minha avó, da minha bisavó, na verdade. Essa é a minha bisavó. Eu pude conviver com ela por alguns anos. O máximo que tem ali de contato físico é eu de mão com meu irmão com a mãozinha na perna da minha avó. É uma outra postura, né? É parte da minha família de origem germânica, assim. E essa é a minha bisavó. E a gente tem até uma diferença, assim, né? Eu me olhando, fiquei pensando, assim, a gente tem uma diferença de características físicas, Sim, né? sim. Bem importante. E essa foto é muito legal porque ela foi inspirada em uma foto mais antiga. Olha só. A minha bisavó ali ao fundo com os netos, né? Esse da ponta aqui é meu pai, e aí todos os meus tios, com exceção de um que ainda não tinha nascido. E aí anos depois a gente replicou a foto com os bisnetos, né? Num dos aniversários da minha avó. Que legal, muito legal. É bom, e o né? preto e branco, né? E eu guardei essa foto, né? Eu lembro que eu, assim, meio que eu peguei dos guardados do meu pai e, obviamente, com autorização, eu guardei porque eu sempre tive esse interesse, assim, pela história que eu não vivi. Sim, né? E a gente obtém isso através das fotos, mas também muito nas conversas, né? Essa curiosidade, né? E como é importante a gente compreender as nossas histórias, né? Como isso dá significado para quem a gente é, né, Raquel? Ou para as coisas que a gente deseja. Para as né? relações que a gente vai construindo ao longo da vida. Para entender alguns dos nossos comportamentos, né? Então, nessa época dessa foto aqui, né, eu não tenho a data, assim, mas meu pai devia de ter uns 10, 11 anos. Não se tinha uma câmera fotográfica em casa. Então, os fotógrafos passavam, né, no interior para fazer essas fotos. E a família toda se preparava. Tu vê que eles estão todos de camisa branca, calça social, né? Todos arrumadinhos, assim, com exceção dos pequenininhos que estão de pé descalço, porque provavelmente ainda não tinham ganhado um sapato. E o meu pai tem uma outra foto nessa sequência aqui, em cima, no mesmo dia, em cima de um cavalo. Olha. Porque depois que eles tiraram a foto arrumadinhos, meu pai foi lá, mergulhou na açude e subiu a pelo, assim, em cima de um cavalo, que também é uma foto que é bem interessante, de uma infância muito diferente, né? Inclusive da minha. Então, eu tenho uma foto aqui no meu celular que eu gosto muito, e a gente estava falando sobre utilizar a câmera fotográfica, que tipo de câmera, né? O meu avô materno gostava muito de fotografar, né? Então, até encontrei um dia desses uma foto, eu na época da faculdade, e aparece assim, eu assoprando bolo, né, na casa de praia deles no Laranjal, amigos e a família. E eu não sei quem fotografou, porque tá todo mundo ali, a galera toda está ali. E ele com uma outra câmera na mão, né? Então, mais de uma câmera. Isso faz 25 anos, né? Mas eram câmeras fotográficas, né? E não tínhamos o celular, né? Então, o vô adorava, era como um hobby, estar ali com a câmera na mão. Essa foto aqui, eu estou com uma prima, o meu irmão e os meus avós maternos no Laranjal. E tá meio caos no sentido de que não é uma foto, uma produção, né? Foi uma foto bem espontânea, né? Então tem o vento, aí peraí, aqui, né? A minha avó ali tá toda descabelada. Ali é humano, o meu irmão em pé ali no Laranjal. E eu sou a menor ali no colo da avó. E essa coisa, né? Eu tenho muitas memórias com Laranjal, assim. Talvez muitas pessoas que vivem aqui em Pelotas também tenham, né? Eu lembro de ir com o meu tio pro Laranjal em um Fusca.
e ele levava câmaras de pneu Sim. pra gente usar como boias. Olha. E nós na lagoa, numa época que a gente não se preocupava com poluição, né? Sim, Nós na lagoa, assim, tirando aquele barrinho bem fino, aquela areia bem fina do fundo da lagoa e esfregando nele, assim. Sabe essa memória também do movimento, Sim. da sensação, né? Das interações, dos cheiros, né? Tudo isso vem forte, Como assim, fica, né? Coisa boa, né, Raquel? A gente poder ter todas essas memórias, assim, guardadas, registradas. E a gente utilizar a tecnologia, que é o que a gente está fazendo agora, para compartilhar com vocês, né? Como que eles, os nossos antepassados, imaginariam que isso estaria acontecendo, né? E a gente gostaria de ouvir também, né? Ouvir não, de ler nos comentários. Sim. Que tipo de memória esse nosso compartilhamento de hoje provocou, né, em vocês. Então é isso. Agradeço muito a tua abertura, né, de trazer as tuas memórias mais significativas, por ouvir e acolher as minhas também. Agradeço por todos esses meses que a gente tem compartilhado as nossas emoções e construído a nossa relação através do projeto do canal. Eu também te agradeço, né? Eu acho que agradecer pelo teu tempo, a disponibilidade, né? O tempo é tão precioso para todos nós, né? Muito obrigada pela parceria que a gente está começando a construir, né? Passamos alguns meses aí produzindo conteúdos e esperamos que no próximo ano a gente siga, né? Compartilhando, dividindo, crescendo e dentro das nossas possibilidades, né? Fazendo isso de uma maneira, tudo de uma maneira muito respeitosa, muito cuidadosa, né? Isso é o mais importante, né?